Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Insight de Neuromarketing. Né? Meu nome é Túlio Miotti, eu sou especialista em neuromarketing para serviços. Essa é a minha pós-graduação, tenho graduação em marketing, também tenho uma outra pós-graduação, que é liderança e coaching, onde eu trabalho com o neurocoach também, para desbloquear aí o potencial do profissional que trabalha com desenvolvimento humano. Tá? Nesse canal aqui você vai ter informações, dicas e conhecimentos do mundo do marketing. O meu objetivo aqui é provar que o marketing é essencial para o avanço, para o seu avanço, na verdade, né, como um profissional aí de desenvolvimento humano. Né? E que, claro, não é preciso ter muito dinheiro assim para você começar a divulgar o seu serviço aqui no mundo digital. Então esse canal é para você que é terapeuta integrativo, para você que é psicólogo, psicanalista e para você também que é coach. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou falar do tema por que o relacionamento é tão valorizado em um processo de venda. Será que você sabe disso? Por que será que nos relacionar primeiro antes de vender é tão importante quanto vender o nosso produto ou o nosso serviço? Bom, para a gente entender isso, vamos lançar a mão, claro, do neuromarketing. Um relacionamento, na verdade, ele é uma sobrevivência. Nós, humanos, chegamos até onde chegamos porque a gente vive coletivamente. Né? Por viver coletivamente é que a gente chegou onde nós estamos agora, né? Nesse nível, nesse nível de progresso, nesse nível de evolução. Então somos seres sociais e por isso as decisões que tomamos sempre terá um componente social. Seja esse componente externo, que gera algum estímulo, ou esse componente pode ser interno, que reage a esses estímulos. Então por isso é impossível a gente falar de vendas sem falar de relacionamento. E a base desse relacionamento é o que, gente? A base do relacionamento, claro, vai ser a confiança. Mas o que é a confiança para quem trabalha com desenvolvimento humano? A confiança é fruto da nossa percepção. Tem uma frase muito interessante que diz assim: em se tratando de serviços, você não terá a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Bom, e de fato é verdade, né? A primeira impressão, na hora que você está abordando o cliente, na hora que você está falando sobre a sua solução, sobre a experiência que você vai entregar, sobre o serviço que você vai entregar, a primeira impressão é a que fica, não tem outro caminho. Então, outro ponto que se destaca nessa questão do relacionamento são as variáveis externas e internas. As internas são importantes para poder gerar a confiança e facilitar aí aquela ação de tomada de decisão no final das contas. Já as ações, as variáveis externas, elas são responsáveis porque elas modificam o tempo todo o nosso ambiente. Então é preciso ter muito atento, observar muito mesmo, porque sempre essas informações, essas variáveis externas, elas vão estar ali alterando o tempo todo o ambiente interno, a nossa parte, né, essa parte mental nossa, as nossas linguagens, os nossos comportamentos, o nosso pensamento. Isso faz com que, claro, o nosso cérebro busque aí criar atalhos para poder atuar, sabe? Para poder tomar decisões, porque o cérebro ele é preguiçoso, então ele precisa criar esses atalhos. Então eu posso dizer que a percepção é sim uma fração da realidade. E essa fração, essa percepção, ela se divide aí em 3 pontos: a generalização, o cancelamento e a distorção. Quando a gente fala de generalização, a gente está falando que é um resultado a partir de uma experiência particular que aquela pessoa tem. Então, a nossa mente ela assume toda a experiência semelhante, ela vai olhar todas as experiências que nós tivemos semelhantes para poder apresentar, né, ou que apresentam o mesmo resultado, vamos dizer assim. Né? Então, para essa experiência aqui apresenta esse resultado, essa experiência aqui apresenta esse resultado. Então, um exemplo disso, colocar a mão no fogo. Bom, já coloquei uma vez, sei que queima, então não vou colocar novamente. Isso é um processo de generalização. A mente vai assumir toda a experiência que tem lá, na parte da memória, o que for de semelhante, e vai apresentar como sendo o mesmo resultado. Ela não quer saber se vai ter um resultado diferente, o resultado vai ser sempre o mesmo. A questão do cancelamento é que nossa mente escolhe quais os elementos da experiência merecem mais a nossa atenção. Ela vai fazer o quê? Uma seleção daquela experiência. Então isso é muito útil para ajudar a mente a ficar mais focada
num objeto que interessa em determinada ocasião, para que ela não fique ali perdendo tempo tentando entender alguma coisa que ainda não está bem formulada na memória. A questão da distorção. Bom, recepcionamos a informação, né, nós recebemos toda essa informação na totalidade, a todo momento. Aqui tem várias informações nesse vídeo em que a sua mente, né, o seu cérebro está recepcionando isso na forma de totalidade. Mas só levamos para a nossa base de dados, que é a nossa memória, aquelas que estão de acordo com o modelo do mundo que nós temos em mente. Tá? Então, dependendo do modelo do mundo que você projeta, do modelo do mundo que você tem como valor para si, né, como princípios para você, você vai pegar aquela informação e dizer, não, essa informação é válida, essa informação não é válida. Tá? Então, perceba que vender serviços necessita conscientização do assunto, em primeiro lugar, ou seja, é necessário você educar o cliente dentro daquele modelo de mundo que ele tem e dentro das experiências já conhecidas por ele. Isso vai facilitar muito na jornada de tomada de decisão, numa jornada de compra. Okay? Sabemos hoje que vivemos em uma era de excessos, né? Então temos muitas informações, muitos estímulos, e mais informações e mais estímulos gera o quê? Gera mais estresse, né? Teremos aí uma maior dificuldade na hora de tomar decisão por conta de muitos estímulos, muitas informações e muitos estresses. Por isso que a gente diz dentro do neuromarketing que a energia é o nosso ativo mais escasso, porque decisões exigem um esforço mental. Então, quanto menos energia o cliente gastar, melhor será para o processo decisório daquele cliente. Então, a sua função enquanto profissional que desenvolve pessoas, que trabalha com desenvolvimento humano, é fazer com que o seu cliente gaste menos energia na hora de escolher o seu produto ou o seu serviço. No processo de tomada de decisão, nós temos a atração, né, atrair a atenção do cliente, gerar a atração desse cliente, e isso realmente é uma coisa muito difícil, principalmente nessa área de desenvolvimento humano, onde as soluções são muito similares. Há muita similaridade na hora de entregar uma promessa, uma solução, uma experiência. Esse processo ele se dá em 5 pontos. E os 2 primeiros pontos são cruciais para que o cliente, então, possa tomar uma decisão assertiva e passar a comprar de você. A primeira delas é a atenção e o segundo é interesse. Então, despertando a atenção e despertando o interesse daquele cliente, logo nos primeiros minutos, nos primeiros instantes que você está ali apresentando, fazendo a abordagem, vai ficar muito mais fácil, porque ele já passa para o terceiro ponto, que é a avaliação, depois a parte 4, que é a ação, e a quinta, que é a reavaliação. Ele vai reavaliar tudo aquilo que ele viu, julgou e comparou para poder, então, comprar de você. É claro, tudo isso depende do que eu acabei de falar, de uma percepção. Estamos hoje vivendo numa era atual de um paradoxo de escolhas, por conta de muitas informações, muitas opções, esse excesso. Né? Então temos muito mais dificuldade do que antes para a gente tomar decisão. Então, dentro desse paradoxo de escolhas, nós temos, por exemplo, a paralisia por análise. A pessoa ela fica travada diante de muitas alternativas. Quanto mais alternativa você der para o seu cliente, na hora de abordar ele, na hora de falar das suas soluções, ele vai ter esse paradoxo da escolha, que a gente vai chamar de paralisia por análise. Tem também a questão do outro paradoxo, que é o arrependimento antecipado. Gente, é tanta opção que o cliente está vendo ali, que ele vai ser, poxa, nenhuma parece perfeita para mim. Peraí, deixa eu ver essa aqui, deixa eu ver essa daqui, deixa eu ver essa daqui, deixa eu ver essa daqui. E então, ele chega nesse paradoxo do arrependimento antecipado e fala, é melhor não comprar, porque são tantas opções que eu não sei qual é a melhor para mim, porque são todas ótimas, são todas perfeitas, mas qual parece mais perfeita? E tem também o arrependimento pós-decisão, né? Ele comprou, já tomou a decisão, mas ele pensa que parece não ter sido tão boa quanto se fosse uma outra, porque eu estou dando muitas opções para ele, e aí ele tem que fazer uma escolha, e ele acaba fazendo uma escolha que pode levar a um arrependimento pós-decisão. E por último, a gente tem as expectativas escaladas. Com expectativas altas, né,
vai aumentar a chance de decepção daquele cliente. É quando o profissional ele gera uma expectativa muito alta daquilo que ele está entregando, daquilo que ele vai trazer como solução. Então o cliente pode ficar com aquela expectativa, caramba, será que vale a pena? A expectativa está muito alta, de repente não está no meu nível, de repente eu não vou conseguir assimilar bem todo o processo do coach, ou todo o processo da psicologia, ou todo o processo da psicanálise, ou do terapeuta integrativo. Isso gera uma chance muito maior de ele ficar decepcionado com aquilo ali, né? Porque quanto maior a expectativa que você está criando naquele cliente, ele compra e olha assim, caramba, não é nada disso que eu quero. Então, aumenta as chances dele se decepcionar. E isso é ruim. Se ele comprar um produto com você e ele se decepcionar, no final, você vai ter uma publicidade muito negativa dali para frente. Aí volta aquela frase, né? Você não vai ter a segunda chance de ter uma boa primeira causa impressão. Tá? Então, é por isso que o nosso cérebro, diante desses paradoxos todos, utiliza atalhos o quê? Inconscientes, mas também convenientes para ele, porque ele é preguiçoso. Okay? Então, eu quero que você, a partir de agora, para evitar todo esse paradoxo de escolha, para que o seu cliente possa, então, aí, ter uma boa primeira causa, né? Uma boa primeira impressão sua, conheça bem o seu cliente, tenha um relacionamento muito mais profundo com ele, ouça bem ele, tenha empatia com ele, saiba realmente quais são as necessidades, quais são os desejos que ele tem. Isso com certeza vai aumentar as suas chances de vender, né, algum produto para ele, alguma solução, algum serviço para ele no final das contas. Mas, por isso o relacionamento é tão importante. Crie relacionamentos, crie um rapport de verdade, crie conexões emocionais com o seu cliente. Assim, as chances de vender serão muito maiores. Bom, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o seu joinha. E na outra semana a gente já publica um novo tema aqui. Se você tiver um tema que você queira saber também dentro do marketing, dentro do neuromarketing, relacionado à divulgação, relacionado à venda do seu produto, do seu serviço, deixa aqui também nos comentários que a gente vai trabalhar e vai trazer esse tema para você também. Ok? Gratidão e até a próxima semana. Tchau, tchau.